Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos como camisetas, moletons, bonés, canecas, moda feminina, o nosso livro assombrado, a história do canal e também do casal e a nossa caixa assombrada. É uma assinatura mensal, mas você assina uma única vez e aí todo mês cai na sua conta, né? Cai lá no seu cartão o valor da caixa mais o valor do frete para o seu estado. E aí todo mês você vai receber na sua casa uma caixa, cada mês um tema assombrado diferente. E dentro dessa caixa, itens muito legais, itens aí exclusivos, coisa que só você vai ter ou você vai ter com uma vantagem, tá bom? Muito legal. Está aberto, né? Assinatura para caixa de outubro ainda. E é possível também adquirir a caixa avulsa. É possível adquirir a caixa avulsa, ela custa um pouquinho mais caro, mas aí você pega ela como um produto e você não vai receber outra outro mês. É aquilo, aquele valor, pronto, acabou. Tá? Você vai ter aquela caixa daquele mês. Agora, se você fizer assinatura, todo mês você vai recebendo, tá? Todo mês vai caindo o valor na conta e você vai recebendo a caixa sem você ter que ir lá pagar alguma coisa ou esquecer que acabou a assinatura e não sei o quê, tá? Você vai receber automaticamente. E o mês de outubro é a primeira caixa, o tema é Halloween, né? E este é um dos itens que vai na caixa, que é uma peça em resina do Jack O'Lantern. Olha aqui, pintado à mão, feito exclusivamente para caixa. Ele é um porta-velas, tá? O modelo foi desenvolvido aqui por nós, pelo artista também. É um item numerado. Aqui, tá vendo? Edição limitada. O nosso é o 001. E você que comprar aí ou assinar a sua caixa vai receber uma numeração aqui embaixo, tá? E aí são esses aqui das caixas e não mais, beleza? Item exclusivo. Uma das coisas que... esse mês o presente vai para todo mundo, tá? Mas a partir de novembro, quem for assinante vai ganhar um gift a mais, um item a mais na caixa, especial para assinantes da caixa, tá bom? Este mês, ó, gostosura ou travessura? O que será que tem aqui dentro? Uma gostosura ou uma travessura? Hein? Este é o item para os assinantes, mas que este mês vai para todo mundo, para quem tá comprando a caixa avulsa também, tá bom? Ó, que legal! Bom, então, dito isso, não deixe de assinar a sua caixa, tá muito legal. E vamos para o primeiro relato desta coletânea, que é este daqui. Eles estão por aqui. Por onde? Vamos ver. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Eu morava em São Paulo, capital. É uma moça que nos conta, tá? Eu morava em São Paulo, capital, com a minha mãe e com meu irmão. E nos mudamos para uma casa razoavelmente grande, para somente nós três, né? Grande para nós três. O grande problema era que nossos horários eram totalmente alternados. Eu estudava de manhã, meu irmão, na época com 20 anos, estava terminando a faculdade à tarde e a minha mãe trabalhava como médica em um hospital próximo daqui. Então nunca sabíamos quando ela estaria em casa ou não, né? Porque médico sabe, às vezes tem que ficar de madrugada trabalhando, às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, às vezes é de noite, às vezes é tudo junto, às vezes, né? Uma noite eu estava na casa de uma amiga quando resolvemos assistir filmes de terror. E eu sempre fui totalmente cética em relação a isso. Durante o filme, lembro das exatas palavras da minha amiga. Ela disse assim: "Você acredita nessas coisas?" E então eu respondi algo que iria mudar a minha vida dali pra frente. Respondi assim: "Eu? Mas é claro que não! Se existisse mesmo, eles não teriam tanto medo em se mostrar." Depois daquela noite, algumas coisas ficaram estranhas.
Assim que cheguei em casa, minha mãe estava no trabalho e meu irmão também não estava. Ele não chegava em casa antes das 3 da manhã, na época da faculdade. Naquele dia, não estava me sentindo muito bem desde o momento em que aquele filme terminou. Então, eu mandei uma mensagem para o meu namorado. Naquela época, ele estava no primeiro ano da faculdade e sempre estava cansado, coitado. Então, ele disse que naquela noite ele não ia para minha casa. Me conformei rápido com isso, já que ele estudava de manhã e trabalhava à tarde, então o coitado estava cansado mesmo. Reconheci que ele realmente estava muito cansado e mesmo que as nossas casas ficassem a apenas 2 quadras de distância, eu compreendia o fato dele não ir. Sentei no sofá para me mexer um pouco. Sentei no sofá para mexer um pouco no computador enquanto o sono não chegava. Então tive a impressão de ver algo passar por mim. Ignorei e continuei me distraindo com alguns vídeos ali no computador. Foi quando o sono veio, mas foi um cansaço muito intenso. Eu quase nem conseguia mais colocar o computador de lado, eu fiquei ali mesmo no sofá. E durante o meu sonho, eu sonhava que algo vinha até mim e me empurrava para o lado enquanto eu dormia. E então a minha cabeça bateu na parede e eu acordei. Achei estranho eu sonhar com o que havia acabado de acontecer. Mas, como sempre, achei que poderia ter sido um espasmo durante o meu sono e aí eu voltei a dormir normalmente. No dia seguinte, minha mãe estava em casa e o meu irmão tinha saído novamente para Gandaia agora. Mas minha mãe recebeu uma chamada de emergência do hospital. E naquela noite, antes de sair, ela me implorou para dormir na casa do meu namorado, para eu dormir lá. Eu achei estranho porque ela sempre reclamava quando eu ia dormir lá. E naquela noite ela estava quase implorando para eu fazer isso. Naquele dia, quem não estava nem um pouco afim de ir para lá era eu. Então eu fiquei em casa mesmo. Eu fui para a cama da minha mãe, que era uma cama enorme e aconchegante. Coloquei uma música e me deitei. Já estava quase dormindo quando comecei a ouvir pessoas conversando, como se estivessem do lado de fora do quarto dela, conversando. Levantei da cama e fui ver. O quarto dela era parede com o quarto do meu irmão. Por isso não tive medo nenhum em ir ver, pois talvez meu irmão tivesse chegado com alguns amigos, ou com alguma garota, talvez. Fui para o quarto dele e assim que abri a porta do quarto, a conversa parou. Fechei a porta novamente e a conversa voltou. E agora um pouco mais alto ainda. Mas eu não conseguia entender uma palavra do que diziam. Somente ignorei e segui de volta para o meu quarto, na verdade para o quarto da minha mãe. Nesse mesmo momento eu senti uma mão quente nas minhas costas, o que me fez gelar. Eu não queria olhar para trás e nem continuar andando, mas não dava para ignorar o fato de que algo tinha me tocado. Fechei os olhos e senti aquela mão descendo pelas minhas costas, o que me fez arrepiar ainda mais, do jeito ruim, sabe? Uma respiração muito quente chegou perto do meu pescoço e uma voz muito grossa e alta disse assim: "Você não nos vê, mas estamos aqui." Eu senti a minha garganta começar a fechar até. Era como se o meu ar tivesse sendo sugado. Encostei na parede tentando puxar o ar quando ouvi a porta do andar de baixo bater e na hora tudo voltou ao normal. Minha mãe subiu as escadas correndo e se sentou ao meu lado. Eu puxava o ar me sentindo muito contente por senti-lo de volta em meus pulmões. Então ela me disse que logo após o plantão, ela se deitou um pouquinho ali no quarto do hospital e cochilou. Foi quando sonhou com aquilo que tinha acabado de me acontecer. Minha mãe sempre foi muito religiosa e dizia que podia ver espíritos, mas ela sempre me avisou que nunca devemos desafiar o desconhecido. E ao dizer aquelas palavras lá na hora do filme de terror, eu estava desafiando. E a única coisa que aquele ser que veio até mim fez, a única coisa que ele fez foi me provar que eles estão aqui, sim, mas só vêm quando são chamados.
Ah, tá, ok. Acho que esse daqui é o de baixo. Bom, então, é esse lance do desafio. Ai, que medo, gente. Ele falou assim: você não nos vê, mas estamos aqui. Então, assim, tá tudo aqui. Eu também acho que tá tudo por aqui, por volta, por fora, por dentro. Cabe a nós, né, mantermos ali a nossa vibração ok, pra não atrair outras coisas. Deixa eles por lá, deixa quieto. Fique quieto no teu canto, né? E aí a gente... E também, que nem ficar desafiando. Falar, sabe aquela coisa? Se existe que venha fazer tal coisa. Se não, esses desafios, boa parte deles são respondidos. Mas quem quer pagar pra ver? Será? Né? Próximo relato. Açúcar. Opa! É uma moça que nos conta. Eu era uma criança de 5 anos de idade, muito boazinha, sabe? Eu nunca fui de fazer birra, essas coisas. Mas nesse dia foi diferente. Era um domingo e eu senti uma vontade enorme de comer açúcar. Então eu pedi à minha mãe e ela me disse que tinha acabado o açúcar. Como morávamos em uma cidade pequena, os armazéns ou mercadinhos abririam apenas na segunda-feira. Ela me disse que não tinha. Porém, eu não dei ouvidos. Eu realmente precisava comer açúcar naquele momento. E tinha que ser açúcar, não é coisa doce, outra coisa assim, um doce. Não, não servia. Eu queria açúcar puro. Então, eu chorei muito. Me joguei no chão, tudo. Minha mãe, sem entender nada, apenas me deixou chorar bastante ali. Tipo, fazer o quê, filho? Né? Nunca fez birra, tá fazendo birra por causa de açúcar? Realmente tá precisando. Então, um tempinho depois, eu parei de chorar, me levantei do chão, com o cabelo tudo desgrenhado, embaraçado. E foi aí que eu passei a mão no cabelo e senti como se tivesse cheio de areia. Eu mostrei para minha mãe e ela ficou chocada, pois era açúcar. Meu cabelo estava cheio de açúcar. E até hoje, 20 anos depois, minha mãe e eu não fazemos ideia do porquê aquilo aconteceu ou de onde veio aquele açúcar. Tipo, eu nem tinha o costume de comer açúcar. Aquela foi a única vez que eu fiz birra e senti uma vontade imensa de comer. Vai saber. Gente, ela materializou açúcar na cabeça? Vamos pensar forte aí nos negócios. Gente, tá... Peraí. O que aconteceu? Essa vontade repentina e muito forte seria algum espírito que estava, talvez, com vontade, não sei, eu gostava muito de açúcar, que fez ela querer o açúcar para ele poder usufruir do mesmo. E aí, só que, e aí o açúcar aparecer no cabelo dela? Podia aparecer no potinho, pelo menos. Apareceu no cabelo, assim, tipo, ou ela, de alguma forma, conseguiu, com o forte desejo puro de uma criança, materializar aquilo de alguma forma, e foi no cabelo. Mas esse foi pontual, esse caso foi pontual na sua vida, moça que nos conta o relato. Porque, ou senão você tem uma mediunidade muito das de materialização, como que é transporte, essas coisas. Se já aconteceu outras coisas desse tipo, manda um relato pra gente. Ou alguma outra, não sei. Eu lembro de um relato de uma menina que começou a ficar doente com sinais de problemas hepáticos. Mas quando ia ao médico, não tinha nada. Ela não tinha problema no fígado nenhum, nada. Mas ela tinha todos os sinais, os sintomas, os sinais, assim, de pele amarelada, não sei, um monte de coisa assim, o olho e tal. Ela tava prostrada, né? Ali e tal, muito... E aí foi se descobrir que havia um espírito que realmente morreu por conta de problemas hepáticos, que só simpatizou com ela e estava andando do lado dela. Só que nisso ele passava para ela o jeito que ele estava quando ele morreu, uma coisa assim, gente. Mas quem entende melhor aí dos assuntos, deixa aqui nos comentários alguma coisa a respeito, tá? Sempre com respeito também, por favor. Próximo relato.
Ah, o cara queria tanto as notas de 100 reais. Agora tem 200. Tem 200? Nunca vi. Mas eu queria tanto as notas de 100 reais, gente. Mas tá vendo? Aí não vai ser puro, vai ser por interesse. E aí as coisas não acontecem. Por isso que eu tô falando, como era puro, era uma vontade, um negócio sem... Talvez isso tenha facilitado o aparecimento ali, né? Bom, próximo relato. Minha bisavó pediu para avisar que havia morrido. É uma moça também que nos conta. Para uma rápida contextualização sobre os ocorridos deste relato, eu sou da terceira geração de médiuns espiritualistas na minha família materna. Isso assustaria muitos, porém eu encaro com a maior naturalidade. Afinal, minha mãe e eu já nascemos acostumadas, por assim dizer, sabe, com eventos inexplicáveis e sobrenaturais. Conto isso também para mostrar que eu não tenho razão para mentir sobre o que estou escrevendo. Esse é o relato de uma das minhas primeiras lembranças depois de eu me entender como gente. Eu tinha meus 5 anos de idade, mais ou menos, mas as lembranças do diálogo com a minha bisavó e com a irmã dela são muito vívidas até hoje. Lembro-me até de uma bronca que eu levei da minha mãe pouco antes do ocorrido, por coisa de criança. Peguei um docinho da mesa de centro da casa de uma das primas do meu pai e disse que eu não sabia onde estava. Resultado, a bronca foi sobre falar sempre a verdade, nunca mais mentir. Parece que eu tô enrolando, né? Mas essa parte vai ser relevante em breve. Pois bem, agora começa o relato em si. A minha bisavó, Emília, naquela época tinha seus 95 anos, e eu me lembro bem da comoção da família quando ela adoeceu de repente e faleceu poucos dias depois. Chegamos a viajar à cidade natal do meu pai, em outro estado, para o funeral. A irmã dela, Melinda, não viajou conosco, e não era muito mais nova que ela não, já beirava seus 90 anos na época. Portanto, toda a família escondeu a notícia dela, ou tentou esconder, pois eu estraguei tudo. Naquela época, eu costumava conversar com qualquer pessoa que aparecesse na minha frente, encarnada ou desencarnada. Porém, não sabia diferenciar uma da outra. Desconfio que eu tinha sido uma criança bem esquisita, com essa mania de falar com gente que quase ninguém mais via, sabe? Eis que a minha bisavó um dia aparece na minha frente, aparentando estar bem e me pedindo para contar a Melinda que ela havia morrido. E a minha bisavó disse assim: ela tem o direito de saber. Ou vai acabar sofrendo, querendo falar comigo, e ela vai acabar descobrindo de qualquer forma. Já pensou se ela resolve telefonar? Sua mãe não te diz para contar sempre a verdade? Então, esta é a hora de fazer isso. É só dizer a ela que eu morri, mas que eu tô bem agora. Como aquela foi a minha primeira perda, a minha mãe me explicou aquilo da maneira espírita. Minha bisavó estava desencarnada, tinha deixado a casquinha física aqui, tinha deixado para trás a casquinha física e partido para o plano espiritual, e poderia visitar de vez em quando, se fosse necessário e ou permitido. Ou seja, para mim era possível rever a minha bisavó sim. E a bisavó Emília ainda prosseguiu falando: seja uma boa menina e faça o que eu te pedi. E lá fui eu conversar com a bisa Melinda, como eu a chamava na época, por ouvir os meus primos fazendo o mesmo, também chamava de bisa. Durante a conversa, ela me perguntou o que os adultos estavam escondendo dela, né? Pensa que esconde alguma coisa? Pensa que alguém com 90 anos é pouco esperto também? O que os adultos estavam escondendo dela? Me disse que sabia que havia algo que não queriam contar a ela. Peguei na mão dela, olhei em seus olhos e disparei. Minha bisa Emília não está mais aqui e pediu para avisar que ela está bem. Ela só queria que a senhora soubesse que ela morreu, mas que está tudo bem agora. Para minha surpresa, a bisa Melinda suspirou, resignada, e me disse que já desconfiava daquilo. Desnecessário dizer que eu tomei uma bronca de quase todos os adultos da família por ter feito aquilo. Mas, na minha cabeça de criança, o que mais eu poderia fazer?
Minha bisavó tinha pedido e ainda tinha apelado para as palavras que a minha mãe tinha usado sobre não mentir. Eu só respeitei a vontade dela e ainda levava bronca. Claro que na época eu não compreendia que a irmã da minha bisavó já tinha a saúde mais frágil, até por conta de sua idade avançada. Eles tinham medo dela sentir o baque e acabar morrendo também, sabe? Ainda choraminguei para minha mãe sobre não mentir. Contei sobre a conversa com a minha bisavó, mas minha mãe não deu muita bola, não. Disse que aquilo de dar uma notícia de morte para alguém daquele jeito era bem diferente. Fiquei sem entender nada. Não era ela que me dizia que o nosso espírito é imortal e que pode se comunicar depois que o corpo morre? Só depois eu comecei a compreender que as pessoas possuem crenças diferentes das nossas e que, na verdade, essa diferença nas crenças é o necessário para aquela pessoa naquele momento de suas vidas. Talvez este relato não seja tão impactante, mas é muito querido para mim, pois foi a primeira prova de que a comunicação com os nossos entes queridos é sim possível, mesmo quando estamos separados em planos diferentes da existência. Que legal, olha só. E no fim, a bisa Melinda nem ficou, ela já sabia, né? Vivência, né, filho? Proximidade, era irmã, uma com 95, outra com 90. Você acha que não sabe? Sabe. Próximo relato. Eu vi fadas na escola. Que legal. É uma moça também que nos conta. É mulherada que manda relato, hein? Isso aí. Vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha uns 8 ou 9 anos. Eu estudava em uma escola cheia de jardins e árvores. Acredito que a maioria das escolas infantis são assim. Eu não diria que a maioria não sei. É legal quando é, né? Acontece que essa escola era bem antiga. Epa. E as árvores eram velhas e já ameaçavam cair com qualquer chuva. Opa! Infelizmente, para evitar uma tragédia, resolveram podar as árvores e até derrubar algumas. Às vezes, infelizmente, é necessário quando ameaça, né, machucar alguém. As árvores foram derrubadas no fim de semana, para não correr o risco de qualquer acidente com os alunos. Só um adendo, aqui em Rio Preto aconteceu isso. Tinha algumas árvores antigas numa praça de frente para uma escola, se não me engano. Não vou saber direito onde aqui, mas por conta de uma chuva, acredito, e por ela já estar com alguns problemas ali, a árvore, ela caiu em cima da escola. Mas eu não me lembro se chegou a machucar alguém, se teve alguma coisa assim ou não. Eu não lembro, mas ela caiu. Então é isso que é perigoso. Aí depois eles foram analisando as árvores para saber qual que tem que cortar. E vira e mexe, às vezes eles tiram uma árvore, mas é porque já foi, acho que, visto que ela estava comprometida e corre o risco de cair em alguém, em algum carro, em alguma casa, né? Bom, então elas foram derrubadas para evitar qualquer risco com os alunos. E as podas foram feitas no decorrer da semana por um senhorzinho que trabalhava como zelador. No horário do recreio, o senhorzinho continuava a podar as folhas e recolher os galhos que estavam no chão. Minhas colegas estavam brincando de pular corda e, como eu era péssima nisso, não participei da brincadeira. Eu também sempre fui. Sempre fui péssima em pular corda. Eu era uma criança bem bobinha. Eu dava bom dia para as plantas e até conversava com elas, uma bruxinha. Então resolvi consolar aquelas árvores, que na minha cabeça estavam sendo machucadas. E já que as minhas amigas estavam brincando e eu não tinha nada para fazer, eu fiquei ali observando o senhorzinho trabalhando. Foi quando vi umas 5 criaturinhas voando, desesperadamente, sem rumo. Era difícil vê-las porque elas não paravam quietas. Me aproximei para bem pertinho porque poderia jurar que eram insetos. Mas não eram. Aquilo era claramente mini pessoinhas. Eu continuei tentando me aproximar mais para ver ainda melhor, mas o senhorzinho logo me repreendeu para que eu não me machucasse naqueles galhos e pediu para que eu me afastasse. Continuei olhando aquelas criaturinhas de longe e pude vê-las até o horário de voltar para a sala de aula.
No outro dia, o senhorzinho continuava a varrer as folhas ali do chão, mas eu não vi mais nada. Eu não sei se tem alguma relação com a derrubada das árvores, porque eu acho que era a casa delas, né? Não sei. E não sei se adultos conseguem ver esses seres com a mesma facilidade que as crianças, porque o senhorzinho parece que não percebeu nada. Pode ter sido apenas minha imaginação fértil, mas confesso que até hoje, já adulta, continuo acreditando em fadas e espero vê-las mais uma vez. Quem sabe, hein? Eu uma vez estava dormindo, não faz muito tempo, eu estava dormindo, já tinha o Vitório na casa de uns parentes, estava dormindo num sofá na sala, o Vitório estava acho que no meu braço aqui, ele era bebezinho, a P acho que do outro lado, e eu estava ali meio com frio até, sabe, porque as crianças ali e tal, deitadas, já estava amanhecendo o dia, e eu estava com o olho fechado, meio, sabe quando você tá acordada, mas ainda tá com sono ali, e aí eu tive a impressão, assim, foi muito rápido, a hora que eu abri o olho, eu vi a cobertinha do Vitório meio que caindo aqui em cima do meu ombro, e uma fada soltando ela. Mas assim, foi muito rápido, sabe? Que eu e vi com o olho meio embaçado, assim, tipo, a hora que eu abri, ela já tava soltando a coberta como se quisesse me cobrir, sabe? E aí a hora que eu abri, e aí eu fiquei naquela, será que foi um sonho? Será que eu vi naquele estágio? Será que era mesmo? Será que eu, não sei, não é? Será que uma fada me cobriu, gente? Ai, que honra! A mantinha do Vitória ainda que tava por cima, assim, sabe? Tinha uma cobertinha aqui, uma mantinha pequena, levinha, que tava aqui em cima. Aí, tipo, e a manta, e aí depois que eu abri mesmo o olho, que eu realmente despertei, a coberta, a mantinha tava aqui mesmo. Agora, eu não sei se antes ela não tava, se não tava, não sei, gente. Aí a gente fica naquela dúvida. Era ou não era? Era da minha cabeça? Era tipo um sonho? Já vai, Roliça. Peraí, gente. Vamos aqui para mais um relato. Mas eu vou ter que abrir para a Roliça, ela não vai dar paz, eu acho, tá? Espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Pausa para abrir para a cachorra. Pronto. Pronto, agora vamos para o próximo relato, já que a Roliça já está aqui dentro. Então o próximo relato é República Assombrada. Agora sim é um moço que nos conta. Eu estudei numa universidade no sul de Minas, no final dos anos 90. Quando cheguei nessa cidade do sul de Minas, tinha muitos amigos. E como calouro da faculdade, acabei conhecendo muita gente da minha turma. Acontece que eu morava numa pensão e tinha alguns amigos que moravam numa república, próximo à pensão onde eu morava. Esses amigos alugaram uma casa onde o dono havia tirado a sua própria vida alguns meses antes lá. E o velório havia sido na sala da casa. Não, peraí, eu não sei se ele tirou a vida dentro da casa. Onde o dono havia tirado sua própria vida alguns meses antes. Acho que estes amigos alugaram uma casa onde o dono havia tirado a sua própria vida alguns meses antes. E o velório havia sido na sala da casa. Sala esta que ficava de frente para um jardim, e era só abrir uma porta de correr para sair para esse jardim. Depois do jardim já havia uma grade e a rua da casa. Bom, esses amigos eram espíritas e logo começaram a relatar coisas estranhas na casa. Luzes que apagavam sozinhas e barulhos estranhos. Acontece que nessa casa quase todos os calouros da faculdade iam lá para conversar ou para fazer festa, e num sábado eu estava com outro amigo de faculdade nessa casa, o Félix. Fomos lá para conversar e passar o tempo. Tínhamos muito medo da casa, pois ela era sinistra e muita gente relatava coisas paranormais lá, vizinhos inclusive. Porém fomos. Estávamos lá numa tarde de sábado quando Félix chegou na sala branco igual papel, relatando que tinha escutado um sopro no ouvido. Ficamos temerosos e fomos para esse jardim em frente à casa. O dia foi passando, a conversa vai, conversa vem, sobre o sopro no ouvido do Félix, e eis que outra coisa acontece.
Eu não lembro por qual motivo estávamos ali na frente da casa e resolvemos, eu e o Félix, lavar as nossas mãos numa torneira ali no jardim. Eis que o Félix lavou a mão e depois eu fui lá lavar. Ao terminar, eu fechei a torneira, mas ainda estava pingando gotinhas de nada. Como assim pingando gotinhas de nada? Foi aí que o Félix disse: cara, fecha direito a torneira. E foi lá e fechou mais ainda a torneira. Eu tava escutando a gota, mas não tinha nada caindo, é isso? Saímos do jardim e ficamos conversando com os amigos moradores da República ali no portão, fora da casa. Passaram-se uns 30 minutos e começamos a ver a água saindo pela calçada. Quando fomos ver de onde vinha a água, era da torneira que a gente tinha acabado de fechar. Ela estava todinha aberta. Assustamos demais, pois não tinha ninguém lá para abrir a torneira daquele jeito. A torneira estava totalmente aberta e eu e mais uma pessoa tínhamos fechado a torneira totalmente. Outro relato dessa casa foi alguns dias após. Chegaram as férias e os rapazes que moravam nessa casa dormiam todos na sala, onde ocorreu o velório do ex-dono da casa. Dormiam todos juntos, pois tinham muito medo. Eram 5 homens que dormiam no chão por medo. Acontece que 4 entraram de férias e um ainda tinha aula, tadinho, o Cesário. Os 4 que entraram de férias foram embora e ficou só o Cesário na casa para terminar o semestre. Cesário ficou dormindo na sala sozinho. Nessa noite em que todos foram embora, eu fiquei conversando com ele e quando foi umas 10 da noite eu fui para minha pensão. Bom, só fui encontrá-lo no outro dia na faculdade e ele me disse que estava morrendo de medo, que naquela madrugada tinha acontecido um monte de coisas. Bom, vamos aos fatos. Depois que eu saí, o Cesário ficou assistindo TV numa sala e depois resolveu deitar na sala onde dormiam. Quando às 2:30 da manhã, mais ou menos, ele conta que acordou com um barulho na casa. Porém, logicamente, não foi ver o que era, não. Foi quando, de repente, o globo de luz, aqueles globos de vidro que tinha antigamente, sabe? Tipo um lustre, assim, mas era um globo de vidro. Aquele globo de vidro explodiu e os cacos caíram em cima dele. Detalhe, a luz estava apagada, explodiu no escuro. Cesário deu um pulo do colchão, abriu a porta de correr, foi pro jardim e de tanto medo, ele fez até xixi lá nas plantas do jardim. Ele ficou com tanto medo que passou aquela noite toda na rua. Tinha prova no outro dia, eu nem lembro se ele foi bem na prova ou não, mas de qualquer jeito, ele não dormiu mais e ficou perambulando pelo bairro até amanhecer. Gente do céu, coitado, tinha que procurar outra casa, outro lugar para esse povo morar, né? Que jeito que a gente concentra nos estudos com os fantasmas apurrinhando a gente de noite. Ixi, o que será que era o espírito do cara que estava lá na casa ainda? Tinha que ir lá fazer umas orações, algumas coisas assim. Ou não, ou o espírito que já estava lá antes do cara. Alguma coisa que estava lá era tenso. Ai, gente, não sei. Hein? Próximo e último relato desta coletânea é este daqui. Espírito das trevas com medo de alguém? Oxe, vamos ver. É o moço que nos conta também. Eu sempre ouço as histórias do canal. Também gosto de assuntos sobre OVNIs, mas ultimamente estou meio distante desses assuntos por causa de nossos irmãos do cosmo não darem... mais ultimamente estou meio distante desses assuntos por conta de os nossos irmãos do cosmo não darem as caras para acabar com as bagunças que estão em nosso planeta. Tipo, tô de mal com eles, não estão vindo aqui para fazer nada? Será? O que vou contar aconteceu há mais ou menos 30 anos. Eu devia ter entre 16 e 17 anos. Nessa época, brincávamos da brincadeira do copo, conhecida hoje como Tábua Ouija. Éramos todos garotos e nos reuníamos para essa brincadeira. Não existia a Tábua Ouija.
Não, então, quer dizer, existia, mas acho que não era conhecimento ainda, assim, não tinha amplo conhecimento aqui, porque não tinha internet, essas coisas, né? Então, a gente não conhecia a tabuíja. Então, escrevíamos em papel as letras de A a Z, números de 0 a 9, sim, não e porquê. Colocávamos em círculos em uma mesa e o copo de boca para baixo no centro. Rezávamos um Pai Nosso de mãos dadas e a primeira pergunta era sempre se tinha alguém ali. O copo andava em direção ao sim. A segunda pergunta era sempre se era um espírito de luz. Várias pessoas ficavam em volta olhando essa brincadeira. Muitos desconfiavam de alguém estar empurrando o copo e de ser tudo uma farsa. Teve um senhor de nome Faustino que estava olhando a brincadeira e não acreditava. Fazia gestos que aquilo ali, era farsa. Então falamos para ele fazer uma pergunta que só ele saberia a resposta. Eu não me lembro qual foi a pergunta, mas foi do tipo: qual o nome e data de nascimento da minha avó? O copo percorreu a resposta. Olhamos para ele e perguntamos: e aí, está correto? Ele balançou a cabeça que sim. E logo em seguida inventou uma desculpa que precisava fazer algo e foi embora. Na grande maioria das vezes, sempre era espírito de luz, mas nesse caso recebemos a resposta que não era um espírito de luz. Todos ficaram apavorados e queriam parar a brincadeira, mas achamos melhor não parar no início, pois não é recomendado. Então fizemos várias perguntas, as quais eu não me lembro agora, mas fizemos várias perguntas, as quais não me lembro agora, exceto uma, que arrepiou a todos. Perguntamos o seguinte: você tem medo de alguém? E a resposta foi sim. E perguntamos: de que você tem medo? E a resposta foi: Jesus. Nessa hora, todos nós ficamos arrepiados. Depois disso, gente, terminamos a brincadeira e não me lembro como foi o final. Eu só sei que nunca mais nós brincamos com o copo. Detalhe, sempre achávamos que tinha alguém empurrando o copo, mas o dedo de todos ficava meio que tremendo acima do copo, o que significava que não tinha pressão suficiente, não tinha peso do braço ou da mão ali. Sempre perguntávamos também se tinha alguém empurrando o copo e as respostas sempre eram não. Mas tá aí, né? Para quem não acredita no nosso Salvador Jesus, o espírito tinha medo dele. Ai, que interessante, que legal. Bom, espero que tenham gostado dos relatos desta coletânea e um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, pessoal. Beijos e fui! Tchau, tchau!